Nós estamos trabalhando, estamos inseridos dentro da série Viva Bem. E antes de nós falarmos a respeito da série Viva Bem, eu quero cumprimentar os nossos irmãos que têm alguma limitação de comunicação. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Nós estamos dentro da série Viva Bem. E essa série ela nos traz a ideia de que existe um estilo de vida para que nós vivamos bem. E nós temos aprendido ao longo dessa série que esse estilo de vida, esta direção, ela precisa prover, precisa nascer, brotar, é do que a palavra nos revela, pois andar diante dos princípios da palavra do Senhor nos torna filhos benditos. Interessante é que ao longo dessa série, quando nós tratamos dos assuntos que vão nos encaminhando para algumas reflexões pessoais, como eu posso fazer para viver melhor? Como eu posso fazer para viver bem? E eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu quase que cheguei à conclusão que tem algo que está errado. Eu cheguei à conclusão que tem alguma coisa que está desencaixada entre aquilo que nós temos pregado a respeito da palavra e aquilo que as mídias sociais, aquilo que a sociedade atual quer pregar. É claro que os ensinos do púlpito, eles são baseados na palavra. Mas eu fiquei pensando, mas por que não está encaixando, está tão diferente? Será que a palavra ela está fora de moda? Será que a palavra era para outrora e não é mais para o agora? Será que a palavra ela está caindo em desuso? E eu digo isso porque nós tratamos de temas que buscavam trazer contornos como viver bem segundo as Escrituras. E nós falamos a respeito de viver bem intensamente. Vocês estão me ouvindo? Falamos a respeito de viver bem intensamente, planejadamente, empreendedoramente, servidoramente, graciosamente, piedosamente. E por último, o pastor Geber pregou a respeito do tema Viva Bem proveitosamente. Mas em todos esses temas eu achei uma certa distância daquilo que nós temos vivido nessa nossa atualidade. Distância a respeito do que se tem pregado e do que esse mundo tem tentado nos ensinar. Fiquei quase com a impressão, sabe o quê? Que nós estamos como que remando contra a maré. Nós estamos quase que andando na contramão do mundo. E nós vamos continuar fazendo assim, amém? Em contraste com o que tem sido ensinado por esse mundo, que a gente tem vivido, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nós iremos ver dos versos 1 ao 3. Se você quiser usar o seu smartphone, nessa hora você pode acessar o seu smartphone, mas também se você preferir o texto será agora projetado. E diz assim o texto sagrado: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Convido vocês a lerem juntos comigo o verso 3, que é a última frase, lermos todos juntos, de uma forma bem audível, para inclusive a gente falar mais alto do que está falando essa chuva. Glória a Deus por ela, aleluia. Vamos lá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse trecho que nós lemos, ele inaugura o Sermão do Monte, ou ainda o Sermão da Montanha, que segundo os estudiosos, era um lugar que tinha um relevo, que dizia respeito ao tipo de altitude que leva o nome do sermão. E ainda, esse sermão ele é relatado, ele apenas é inaugurado nesse trecho que nós lemos.
mas ele continua em todo o capítulo 5, no capítulo 6, também no capítulo 7. E também o evangelista, o doutor Lucas, também o menciona ao longo do seu evangelho. O texto diz que Jesus, ele se assentou, como era um costume de um rabi, de um mestre. E Jesus, é interessante a gente olhar a respeito dessa conduta de Jesus. Jesus não era um senhor, um Deus, um mestre distante, mas era um mestre perto. Jesus era acessível. E isso, inclusive, você pode verificar com esse gesto de Jesus, de se assentar, com esse gesto de Jesus, de se tornar próximo. Então, Jesus se assenta e dirige esse tremendo ensino aos seus discípulos. O Sermão do Monte, ele é composto por vários temas, como as bem-aventuranças, que é iniciado as bem-aventuranças no versículo que nós acabamos de ler. Jesus também fala no Sermão do Monte a respeito da lei do amor, sobre as práticas espirituais dos cristãos e a busca pelo reino de Deus. Alguns estudiosos consideram o Sermão do Monte como a constituição do reino de Deus. E esse sermão, ele foi pregado pelo maior pregador da história. Esse sermão foi pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele, inclusive, ele que é a própria palavra, Jesus, ele é o verbo. Ele é o verbo encarnado que em figura humana, ele veio para viver uma vida cheia, uma vida repleta de ensino. E Jesus, nessa caminhada dele, ele não fez ensinos de apontar, mas ele deixou para nós como um gabarito, como um modelo a ser seguido. Os antigos vão entender bem a respeito disso que eu estou falando, ou as pessoas do meio agrário. Jesus veio para abrir uma picada. Jesus veio para deixar um trieiro a fim de que nós pudéssemos o seguir. Assim foi o nosso Messias. E na sua trajetória ele operou tantos milagres, tantos feitos, que na história a gente não consegue encontrar nada similar. Não existe nenhum tipo de comparação a respeito de alguém que tenha feito tanto quanto Jesus fez. Ele trouxe aspectos na sua trajetória terrena que nós não apenas precisamos, mas a gente deve fazer igual, a gente deve copiar, a gente deve aplicar na nossa vida. São tantos os incontáveis feitos de Jesus que o apóstolo Paulo relatou no capítulo 20 do evangelho que leva o seu nome, lá no final. Ele disse assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E o Sermão do Monte, ele inicia falando a respeito de humildade. E é sobre isso que nós queremos pensar nesse dia, de forma totalmente avessa à cultura desse mundo. Nós queremos pensar sobre viver bem humildemente, ou melhor, viva bem humildemente. Humildade, ela vem do latim humilitas, e é uma virtude que consiste em ser as suas próprias limitações, as suas próprias fraquezas, e agir então de acordo com essa consciência. Humildade refere-se àqueles que tentam não se projetar sobre as outras pessoas. Humildade é quando a gente tenta não ser superior do que as outras pessoas. Humildade é não querer ser melhor do que os outros. Isso é humildade. E sobre humildade, o nosso Senhor, ele deu exemplo maior, singular, ímpar a respeito de humildade. O apóstolo Paulo, inclusive falando à igreja de Filipos, dos Filipos, no 2º capítulo, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo diz assim a respeito de Jesus: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte,
e morte de cruz. Deixa eu perguntar uma coisa, lá no fundo, vocês conseguem me ouvir? Obrigado. Quem está pela internet não está entendendo que aqui tem bastante chuva. Então, Jesus ele poderia vir como um grande monarca. Jesus ele poderia vir como um rei, um grande estadista, um chefe de estado, um homem cheio de luxo, de poder, de glória, um homem que poderia ter todos os reinos dobrado aos seus pés. Jesus poderia ter vindo dessa forma, mas não. Jesus escolhe vir no modo tradicional. Jesus escolhe vir como um bebê que nasce de uma mulher. Jesus vai morar no meio de gente simples. Jesus vai morar no meio de um povoado de gente pobre. E ainda mais, a família de Jesus também era de gente simples. Jesus ele é a tradição perfeita. Jesus ele é a personificação dessa expressão da humildade. Podendo ser tudo, se fez como assim como a gente. E no original a palavra humildade, do texto que nós lemos, ela tem uma tradução que melhor se assemelha com o significado de pobre. Inclusive, algumas traduções da Bíblia, como a Nova VI, a Nova Versão Internacional, ela diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas a ideia desse texto não é de que a pobreza financeira seja uma grande virtude, que a pobreza financeira seja uma felicidade, até porque a pobreza ela pode ser fruto de várias circunstâncias. Fruto como uma má gestão de recursos que nos são confiados. A pobreza ela pode ser fruto da preguiça. A pobreza ela pode ser fruto da opulência, da opressão do grande em cima do pequeno. A pobreza pode ser até fruto da obra do inimigo, dentre outras tantas circunstâncias que possam advir a pobreza. Mas também nós não podemos falar que riqueza pode ser um sinônimo de felicidade. Sabe por quê? Tem quantos ricos, tem quantos abastados que são infelizes, que descobriram que o dinheiro não é tudo na vida, e que existem bens muito mais importantes do que o dinheiro, do que a riqueza. Quer saber como? Pergunta para alguém que está sem paz no lar, se não gostaria de ter paz no seu lar. Pergunta para alguém que não está gozando, experimentando de um casamento respeitoso, aonde cada um dos cônjuges se esforça ao máximo para dar o seu melhor para o outro. Pergunta para alguém. Pergunta para alguém que não está vendo seus filhos crescendo debaixo da obediência do Senhor, se esforçando para aplicar nas suas vidinhas o que aprenderam na palavra. Meus irmãos, tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa, meus irmãos, que não tem preço. Então, humildade, ela brota no meio de tudo isso como uma baita de uma virtude. Humildade é algo que deve ser aprendido, deve ser vivido, perseguido. E o melhor, então, é aprender a respeito de humildade com Jesus. Um Jesus que não nasceu no melhor hospital de Belém. Jesus nasceu, foi numa estribaria. Jesus nasceu num lugar onde ficavam os animais. Um lugar sujo, fétido, mal, cheiroso. Esse foi o lugar onde o nosso Senhor e Salvador nasceu. Melhor aprender a respeito de humildade, de um Jesus que não exerceu o ministério de um castelo, de opulência, de luxo, mas para o ministério de falar de gente na praia, com gente simples, com pescadores, pessoas iletradas, incultas, que falava com essas pessoas dentro de um barquinho. Nem casa Jesus tinha. Ele não veio para desenvolver o seu ministério em belos trajes reais. Jesus, no seu ministério, usava sandália, seu pé estava sujo. Não veio para o ministério com carruagens e diante de uma grande comitiva, mas Jesus, no seu ministério, ele montou jumentinho. Ele próprio registrou, ele
existe um registro no capítulo 9 que ele próprio disse assim: tinha um que queria seguir Jesus. E Jesus, eu quero colocar uma expressão que não tem no texto, tá? Jesus, ele quase que disse assim: você quer me seguir? Pensa bem. Esse pensa bem não está no texto sagrado. Mas Jesus, eu estou querendo quase que traduzir isso. Jesus disse assim: quer me seguir? Pensa bem. Sabe por quê? O Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus está me dizendo: como é que você quer me seguir? Se eu não tenho nem casa, eu não tenho nem lugar para repousar a minha cabeça, para descansar. Então, sobre humildade, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, que a gente aprende, é assim: viva bem humildemente para ser bem-aventurado. O texto ele fala dos bem-aventurados, e quem são esses os bem-aventurados? A que se refere essa categoria de pessoas, ou quem são os bem-aventurados? No original, a palavra que expressa os bem-aventurados é makarios, que é uma felicidade que excede as circunstâncias. Tem a ver com um profundo sentimento de alegria, de paz, que todos os que foram abençoados com a salvação de Cristo devem se sentir e desfrutar, mesmo em meio a todas as provações, as aflições cotidianas. Os bem-aventurados são os abençoados, são os benditos, são os de fato alegres, felizes, mas não os felizes que esse mundo, da forma que tem pregado, que diz assim que o importante é ser feliz, a todo custo. O importante é ser feliz, ainda que eu precise atropelar os princípios da palavra do Senhor. E esse é um dilema em gabinete pastoral. Por vezes, aquele que está sendo aconselhado, ele é motivado a refletir o que é que Deus espera da sua conduta, da sua postura. Até porque o pastor não pode dizer para a pessoa o que ela precisa fazer. Ela própria, com base na palavra do Senhor, precisa tomar, usando ferramentas da palavra, suas próprias decisões. E por vezes os pastores perguntam: o que Deus tem de plano para essa situação? Como você precisa decidir? E existe aí uma tristeza, por vezes, dos corações pastorais, quando a pessoa diz assim: pastor, eu sei o que Deus quer, o que a Bíblia diz, mas eu quero é ser feliz. E não é sobre essa felicidade que nós estamos falando. E Jesus conhecia muito bem os ensinos dos escribas e dos fariseus. Esse povo era um povo bem rigoroso nas coisas que eles faziam. Eles se achavam muito felizes de cumprir à risca as ordenanças da lei mosaica. Sabe o que eles diziam a respeito da lei e a respeito desse sentimento que eles experimentavam? Eu diria até com uma pitada de soberba, de orgulho. Eles diziam assim, quero compartilhar com vocês: quem cumpre toda a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Quem, além disso, observa literalmente a Alachá, que era uma série de tradições judaicas passadas dos pais de geração a geração, será ainda mais rico. Eles diziam que o importante era rigorosamente seguir a lei. E Jesus não estava dizendo que não há bênção em obedecer à lei, mas que um coração soberbo, orgulhoso em cumprir as ordenanças, os preceitos, não vai poder entrar no reino dos céus. Para a gente melhor entender um pouquinho a respeito das bem-aventuranças, olhemos para o que o texto diz do Salmo 119, o primeiro verso. Diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos e que andam na lei do Senhor, que andam na palavra. O salmista entendeu bem que bem-aventurado é aquele que não se desvia, que não pratica a iniquidade. Mas ora, nós sabemos que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E para isso a gente precisa olhar para o bem-aventurado, é para a pessoa de Jesus, que teve os seus caminhos irrepreensíveis. Bem-aventurado, segundo o salmista, é aquele que anda na lei do Senhor. Ou seja, é aquele que está se esforçando para aplicar na sua vida os ensinamentos do Senhor, da palavra. Mas aí brota para nós um desafio. Quando a gente vai olhando para a palavra, sabe qual é o desafio? O desafio é de não mentir. O desafio, andar segundo os preceitos do Senhor, é de não roubar. Não roubar, inclusive, o governo e pagando
rigorosamente os nossos impostos, de não pagarmos o mal com o mal, de não perdoarmos, de ajudarmos quem precisa, de ser leal, de ser honesto, de não prejudicar as pessoas e por aí vai. Essa lista é absolutamente ampla e talvez ela até interminável. Mas o ensino que consta na Bíblia é que se a gente se esforçar para viver os regramentos do Senhor, nós vamos nos tornar gente melhor. Pois é melhor quem é honesto, é melhor quem é justo, é melhor quem não mente, é melhor quem paga as suas contas, é melhor quem não engana as pessoas, é melhor quem cuida da sua vida, gasta tempo cuidando da sua vida e não cuidando da vida dos outros. É melhor quem não pega o que é seu e por aí também vai. Bem-aventurado não é o que não peca, até porque isso nem é possível, mas bem-aventurado é aquele que está pagando um preço de se esforçar para aplicar os ensinamentos da palavra na sua vida. O nosso Salvador, Ele espera que nós lutemos para viver em retidão, aplicando a justiça, a misericórdia e a fé, como Ele já havia dito aos fariseus no capítulo 23, no verso 23. Jesus advertiu os fariseus que estavam devolvendo o dízimo de tudo, rigorosamente. E Jesus disse para ele: vocês devem sim devolver o dízimo. Ok, mas sabe o que vocês estão esquecendo? Das coisas que mais importam. De ser misericordioso no trato, de ter amor nas suas relações, de agir com justiça, com equidade e com fé. Parar de acreditar que você pode fazer alguma coisa, quando na verdade sou eu a quem faço, diz o Senhor. Que Deus nos ajude a encontrar uma postura, não de soberba, não de vaidade, mas de quem se esforça para obedecer a palavra. E por tal motivo, achar que é uma pessoa melhor que as outras. Que Deus nos ajude a não sermos assim, mas que nós sejamos pessoas que gerem o desejo de sermos chamados bem-aventurados, em razão do estilo de vida, e que luta para aplicar humildemente esses ensinos na nossa vida. O segundo aprendizado que eu quero compartilhar com vocês é: viva bem, humildemente, para ter um espírito nobre. Quando o texto fala que bem-aventurados são os humildes, não está dizendo necessariamente a respeito de uma pobreza material, de uma pobreza financeira. Óbvio, está falando de uma pobreza de espírito. Isso está no lugar oposto ao do orgulho. E sempre é essa consequência inevitável, quando um homem entra em um confronto real e pessoal com Deus, a conclusão de que é miserável de espírito. Segundo Chuck Smith, se você é uma pessoa orgulhosa, se você vê uma pessoa orgulhosa, altiva, soberba, essa pessoa provavelmente ela não teve um verdadeiro encontro com Deus. Se você chegou a uma verdadeira confirmação que Deus controla plenamente a sua vida, o resultado imediato é a pobreza de espírito. Se você entendeu que Deus coordena todas as coisas da sua história, na sua vida, a gente se dobra. E a gente vai entendendo que a gente é pobre, a gente é miserável. Assim entendeu esse pastor americano. No capítulo 6 de Isaías, após a morte do rei Uzias, quando o trono de Israel foi esvaziado, desse grande monarca, desse grande rei, o profeta escreveu assim no verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e um sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aí no verso 5, o profeta disse assim, depois de ter visto o Senhor: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens também de lábios impuros. Esse é sempre o resultado de um homem que vê Deus, é chegar a essa conclusão: ai de mim, estou perdido. E o profeta Daniel, no capítulo 10, Daniel, quando viu o Senhor, disse assim: fiquei sem forças, fiquei muito pálido, eu quase desfaleci. E Pedro,
Pedro, depois de uma fracassada noite de pesca, porque Pedro era um pescador, Pedro não tinha um outro tipo de consciência a respeito de como viver a sua vida. Pedro só sabia pescar, era assim que ele ganhava dinheiro. E Pedro não era como alguns pescadores que tem aqui nessa igreja, pescadores amadores. Bom, antes que esses pescadores amadores não fiquem bravos comigo, estou inserido no meio desses pescadores amadores. Pedro não era desses. Pedro era pescador profissional. Pedro era pescador bom. E depois de uma noite fracassada de pesca, sem ter pegado nada, ele lança suas redes ao mar sob o comando de Jesus. E ele tem uma pesca maravilhosa. Sabe, depois da pesca, o que Pedro disse para o Senhor? Senhor, afasta-te de mim, pois eu sei que eu sou um homem pecador. O homem que verdadeiramente vê Deus, ele acaba encontrando o seu verdadeiro eu, o seu eu de verdade. E nós erramos muitas vezes porque nós nos comparamos com os outros. Por favor, não olhe para a pessoa que está do seu lado agora, fique olhando só para mim. Às vezes, quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, a gente chega à conclusão que eu nem sou tão ruim assim. Eu conheço a história de algumas pessoas, eu conheço a história do meu vizinho, e eu nem sou tão ruim assim. Mas quando eu olho para o Senhor, para aquela pureza, para aquela santidade, para aquela retidão, eu não tenho o que dizer a não ser: ai de mim, Senhor, eu estou perdido, eu sou um miserável. Essa é uma verdadeira avaliação daqueles que, quando olham para o Senhor, entendem o que é pobreza de espírito. Não à luz do homem, mas à luz de Deus. Isso vai sempre levar a gente nesse mesmo lugar, quando nós olharmos para o Senhor. Senhor, eu sou alguém muito pequeno. Eu não tenho nenhuma espécie na minha conduta de valor, credibilidade, significância, nem mesmo de olhar para o Senhor. E aí, isso vai conflitando, isso vai concordando com o que Paulo diz à igreja de Roma no capítulo 7. Paulo disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pobre de espírito significa que o discípulo de Jesus, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, aquele que conhece as suas limitações, aquele que reconhece que sem a graça do Senhor é impossível viver uma vida cristã, essa pessoa vai entendendo que não tem motivo nenhum para se orgulhar, pois o reino dos céus também é uma dádiva conferida para aqueles que entenderam, que receberam o sacrifício de Jesus, aqueles que creram no seu nome, e que não pode alcançar essa dádiva, o reino dos céus, por meio de barganha, por meio dos seus talentos pessoais, por meio do seu esforço próprio. Então esse é sempre o começo, o entendimento, não da riqueza de espírito, mas da pobreza de espírito. E é como deve iniciar a consciência de um homem que quer andar perto do Senhor, de quem quer ter um verdadeiro relacionamento com Deus e quer herdar as suas promessas. E eu também quero compartilhar um ensino falando a respeito de promessa. Viva bem humildemente para herdar o reino dos céus. A proclamação do reino dos céus é o ponto central da pregação de Jesus. Essa expressão vem do hebraico Malekut Shamaim. A Bíblia King James, ela traduz o reino do céu no singular. Mas tanto a palavra grega Ouranos como a palavra Shamaim, elas não estão no singular, elas estão no plural, céus. E ela tem o mesmo sentido, sabe do quê? Não do reino dos céus, mas do reino de Deus. Os judeus, por respeito, eles não mencionavam o nome de Deus. E por isso, o evangelista Mateus, sensível a esse dado cultural, ele chamou o reino de Deus de o reino dos céus. Por isso que Jesus, ele viveu essa plenitude de vida espiritual na terra. Jesus que venceu o mundo, que nos deixou o Espírito Santo Consolador, para esse Espírito para habitar na alma humana, para nos ajudar a viver uma nova vida, que nós pudéssemos ter, sabe o que? Uma nova mentalidade.
Mas a nova mentalidade que nós devemos ter como filhos do Senhor não é no porvir, é agora. É aplicando os preceitos da palavra do Senhor no agora. É sendo bem-aventurado agora. Como aqueles que estão vendo a sua herança e já se posicionam como herdeiros daquilo que Deus tem para as suas vidas. A respeito ainda daquilo que há de vir, a gente encontra todas essas heranças, essas promessas no capítulo 21 de Apocalipse. E sobre as bem-aventuranças, Mateus não estava descrevendo como um código de ética, um código de conduta, mas sim que os bem-aventurados, eles estavam prestes a experimentar algo novo, um novo céu e uma nova terra, o reino dos céus. Mas por que Jesus disse, bem-aventurado é humilde de espírito? Porque humilde de espírito é alguém que teve um verdadeiro encontro com Deus, e como resultado, o reino dos céus pertence a Ele. Não é mais aquele que está vivendo nesse plano apenas, nesse reino material. Agora é aquele que se permitiu entregar a sua vida para Jesus, aquele que entendeu que quando ele faz isso nesse gesto de entregar tudo que é, tudo que tem, tudo diante do Senhor, ele recebe uma herança de viver em um reino, não como indigente, como mais um, como filho de Deus. Esse vai herdar um reino eterno. E essa plenitude espiritual, nós só iremos alcançar depois da vinda do Cristo. E sobre essa palavra estar fora de moda, sobre essa palavra não merecer like, não dar curtida, até porque esse tipo de ensino, falando a respeito de humildade, está muito longe a respeito daquilo que nossa geração tem pregado, a respeito de prestígio, a respeito de fama, de sucesso, de vitória, de conquistas, de ter, de aparecer, de ostentar. Esse ensino de humildade nem se encaixa nesse mundo. Não há mais espaço para falar que existe uma promessa conferida para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo nas suas vidas, que eles agora herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, como se as pessoas não estivessem vivendo mais lá com aquela promessa, diante dessa expectativa, mas quer viver só agora. E diante dessas aflições que chegou no meu coração, sabe o que eu pensei? Eu lembrei que a palavra ela é viva. Eu lembrei que a palavra ela é eficaz. Eu lembrei também que nós nem somos deste mundo. Eu lembrei que nós somos peregrinos, que essa terra não é nossa. Lembrei que nós temos que viver uma vida não segundo esse mundo tenta nos ditar, mas nós devemos viver pela fé, e que só a graça do nosso Salvador nos basta. E nós seremos daquele que nós iremos remar sim contra a maré, nós iremos sim lutar contra o sistema corrompido, falido, decaído, e nós lutaremos bravamente, pregando o evangelho do reino, vivendo com humildade, o evangelho que salva, e nós faremos isso até que Ele venha. Que Deus nos ajude a entender que a gente precisa de humildade para sermos chamados de bem-aventurados. Que Deus nos ajude, para a gente viver uma vida não sendo encontrado como ricos de espírito, mas como miseráveis e pobres de espírito. E que Deus nos ajude a viver uma vida diante dessa perspectiva irretocável, inabalável, imutável, que nós iremos herdar o reino dos céus e seremos chamados filhos de Deus. Por favor, se coloque em pé. Nós cantaremos uma canção que fala a respeito de humildade, e que nós precisamos ser reconhecidos, não é por esse mundo, nós precisamos ser reconhecidos pelo Senhor. Eu não preciso
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santos dos santos, a fumaça me esconde, são Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Pai, só Tua graça nos basta. Obrigado, Deus, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é na nossa limitação. Deus nos tira o olhar altivo, achando que nós podemos fazer alguma coisa. Pai, nós não conseguimos contar os dias, nós não temos o domínio daquilo que vai acontecer no dia de amanhã. E Deus, e quando a gente para pensar sobre essas coisas, nosso coração se enche de júbilo, porque nós temos um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E que seja assim, Pai, em nome do Cristo, um confronto todos os dias conosco, a fim de que nós possamos, Deus, reconhecer que nós somos miseráveis, somos daqueles, Deus, que precisam ser chamados de pobres de espírito, e que na Tua presença sempre haja assim, uma sobra de generosidade da Tua parte, para cuidar de nós e nos ensinar, Deus, que sem Ti nós nada podemos fazer. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, especialmente pela herança que nós recebemos do Senhor Jesus, comprada a preço de sangue, a viver eternamente, dando honras, dando glórias e declarando ao Senhor: Santo, Santo, Santo. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.